Olá, mais uma vez, estamos de volta, né, para dar sequência aos vídeos. Nesses vídeos estamos tratando sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje a ideia é tratar um pouco, ainda de forma sucinta, sobre a quem não se aplica esta lei e a forma e como é feito o tratamento desses dados por conta dessa nova legislação. Estou aqui mais uma vez, eu, Marcelo Sgarbi, estou mais uma vez aqui com o meu colega Dirceu Pertuzatti e vamos tentar dar nessa conversa aqui alguns esclarecimentos. Perfeito. Bom, Dirceu, a lei está em vigor, quer dizer, entra agora em agosto de 2020 e ela não atinge a todos, né? No primeiro momento, assim, em breve modo, podemos dizer que nem todos serão atingidos pela LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, alguns dados não são objeto desta lei, como, por exemplo, dados de cunhos religiosos, jornalísticos, artísticos, evidentemente dados obtidos através de investigações criminais ou processos judiciais de outras naturezas, cíveis, familiares, enfim, né? Esses dados, evidentemente, não estão acobertados ou não têm tratamento por essa legislação, porque tem tratamento específico. Os dados jornalísticos, por exemplo, né, Dirceu, eles não estão cobertos pela lei por uma questão de um direito constitucional, liberdade de imprensa, né, informativo, porque enquanto jornalístico puro, o objetivo, o dever do jornalístico é de informação. Então, desde que seja realmente reportagens de cunho jornalístico, elas não estão acobertadas, só precisamos ter um cuidado, né, porque muitas vezes empresas, essa roupagem jornalística, muitas vezes ela tem um objetivo comercial, empresas que têm jornais informativos, ou pelo menos esses informativos de cunho muitas vezes político, partidário, aí a coisa já precisa ser melhor analisada. Mas enquanto jornalismo puro, né, com o objetivo de informação, ela já não se aplica, porque senão teríamos a contrassenso uma censura, né, contra os dados jornalistas. Então a gente precisa cuidar que nem todos, e claro, as investigações penais e judiciais, por óbvio que não se aplicam, porque isso cercearia também a atividade desses profissionais. Mas isso desde que, aí qual é o grande problema, é que a gente precisa analisar os casos para ver se realmente isso se enquadra, porque muitas vezes a ideia da confusão, né, é dar uma roupagem meio estranha para tentar fugir da lei. Por isso que é sempre importante ter uma boa assessoria no trato desses dados, né? E óbvio, como deve ser dado o tratamento desses fazer dados. O que com esses dados? É importante que quando passar um dado, isso é importante ser bem destacado, precisa ser informado. Uma vez passada essa informação, eu preciso dizer para quem está passando a informação no que eu vou utilizar. Ela precisa dar segurança jurídica, tem que dar uma transparência, e eu não posso utilizar para um terceiro, um quarto, outras informações. Então, uma vez que você passa, você tem que ter a certeza, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela colocou justamente essa proteção. Então, vamos imaginar, se você passa informação, eu não posso usar para outros. Então, dá uma segurança, ele busca a eficácia dentro desse meio de proteção. Então, como que você vai tratar? É uma maneira e o que eu vou utilizar para aquilo. Uma vez que encerrou a forma dessa utilização com aquela finalidade, ele perde sua eficácia. E eu tenho que te dar essa segurança, minha forma com que eu vou tratar, segurança para fazer e a transparência como deverá ser feito. Tá? E aí tem algumas formas de dados. Que dados são esses? Tem dados pessoais e alguns dados sensíveis. E esses dados pessoais como são, Marcelo? Temos os dados pessoais, dados sensíveis, tudo isso tem sua vertente, a lei trata de forma diversa e é um perigo, é um risco, né? Perigo é uma palavra, né? Mas o risco, o cuidado tem que se ter. Então, o que são dados pessoais? Dados pessoais são aqueles em que contenham, evidente pelo próprio nome, apesar da redundância, né, contenham elementos pessoais de cada um que está ali fornecendo os dados. Nome, RG, CPF, endereço, né? Esses dados que normalmente no direito nós colocamos como qualificação, né? Essa identificação pessoal, e isso vale para as empresas, CNPJ, o nome do sócio, sede, né? Então tudo isso são dados ditos pessoais, mesmo, né? Lembrando que existem pessoas jurídicas e pessoas físicas ou naturais, no dizer do Código Civil, e pessoas jurídicas são todas aquelas. Normalmente a gente fala em pessoas jurídicas, né, Dirceu, e as pessoas só pensam em empresas, mas pessoas jurídicas são igrejas, associações, clubes, todas estão protegidas por esse cobertor
da nova legislação. Então precisa cuidar, porque todos esses dados de identificação são considerados dados pessoais. E tem esse tratamento que o Dirceu disse aqui, esse cuidado que deve ser. Ao lado disso, né, nós temos outros dados, né, Dirceu? São sensíveis. Traz os dados sensíveis. E esses dados sensíveis, doutor Marcelo, é importante colocar o que é, diz respeito à sua religião, à forma política, sua ideologia, se está afiliado a um determinado sindicato, a uma determinada causa social, alguma coisa que identifique essa pessoa e a pessoa talvez não queira dizer, ou talvez não seja importante naquele momento colocado. Então, esses dados pessoais sensíveis é como se fosse também um outro nível. E a Lei Geral da Proteção de Dados também falou, você também deve proteger, uma vez passado a você, você deve tomar esse cuidado. E esses são mais perigosos, né? Sim. E tem alguns que nem podem ser coletados, né, dependendo da situação. Perfeito. E isso é uma coisa que deve interessar somente aquelas partes envolvidas no trabalho. E a LGPD veio trazer essa função. Entendo, como a gente conversou aqui, é uma evolução, né, Dirceu? E a gente precisa se enquadrar no resto do mundo, né? Sim. É uma exigência do mercado mundial. É colocar o Brasil, como já havia destacado, no contexto internacional. É respeito às liberdades garantidas individuais. Então a LGPD, ela não veio contrariar algo, ela veio somar e veio regulamentar aquilo que estava uma certa lacuna. Dá uma clareza aos dados, que muita gente preenche. Quantos de nós já não preenchemos aqueles contratos, ou aqueles termos de aceite de programas de atualização, sem saber para que iriam utilizar esses dados? A ideia é essa, é que a pessoa forneça os dados e saiba para que será utilizado. E esse é o limite. Se você quer aqueles dados, diga para que serve. Então, eu agradeço a todos, agradeço mais uma vez ao Dirceu, que estamos aqui nesta batalha, né, de dar clarear. Voltaremos aqui com novos vídeos, inclusive de outros assuntos, porque a ideia agora é dar esclarecimentos na área do direito, principalmente direito empresarial e outras áreas, se possível, e outras áreas do direito aqui. Agradeço a todos e aguardem os novos vídeos aqui. Obrigado. Obrigado, até logo.